Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Médicos divulgam um perfil de mais de 400 doentes. Os primeiros infectados pelo novo coronavírus. Quase a metade já passou dos 60 anos. Nenhum tem menos de 15. E as estatísticas mostram que o risco de morte é menor do que o de outras epidemias por coronavírus. Aumenta o número de pacientes monitorados no Brasil. Mas não há nenhum caso confirmado. Em Minas Gerais, agentes de saúde ajudam moradores de áreas que foram inundadas. O IBGE registra menos desempregados no Brasil em 2019. Mais trabalhadores informais. E depois de 4 anos, o primeiro resultado positivo nos empregos com carteira assinada. O Reino Unido deixa a União Europeia depois de 3 anos e meio de negociações. O Senado americano barra depoimentos que poderiam comprometer Donald Trump no julgamento do impeachment. A polícia paulista identifica mais um suspeito de envolvimento no assassinato de uma família em São Bernardo do Campo. E decide indiciar a filha do casal e a namorada. O Jornal Nacional começa agora. Em dezembro do ano passado, a taxa de desemprego caiu para 11% no Brasil. A menor desde o primeiro trimestre de 2016. Quantas filas como essas a gente já viu no país inteiro nos últimos anos? De acordo com o IBGE, elas estão diminuindo. A taxa de desemprego, que chegou a 12,7% no primeiro trimestre de 2019, encerrou o ano em 11%. Isso significa que o número de desempregados caiu de 13 milhões para 11 milhões e 600 mil. Foi a terceira queda seguida e o menor patamar desde março de 2016. Ao mesmo tempo, essa outra fila aí da informalidade tem aumentado. Cada guarda-sol é um ponto de venda de quentinha. São pessoas que já trabalharam com carteira assinada, mas perderam o emprego. Nessa disputa do dia a dia, onde a comida é o ganha-pão, cada um vai buscando um diferencial. A comida é feita na hora, a pessoa vê a quantidade de comida e escolhe a carne que quer comer, contra filé de frango e linguiça mineira. Isso. E a porção de batata fritas. E visão de mercado é fundamental. Gabriel vende aromatizante de carro ao lado de um posto de gasolina no centro do Rio. É assim que paga a faculdade e se organiza, porque não sabe quanto tempo vai levar até ter um salário fixo. Sobra um dinheiro ainda, consigo pagar muito tranquilo, graças a Deus. Cada um desses trabalhadores entra na conta do IBGE como empregado. Eles ajudam a reduzir o índice oficial do desemprego no país porque exercem alguma atividade, ou seja, têm uma ocupação. Mas aqui ninguém tem carteira assinada. Em todo o país, são 38 milhões de brasileiros na mesma situação, vivendo na informalidade. Cada dia que passa é uma pessoa nova diferente trabalhando na rua. Vai só aumentando. Os trabalhadores informais representam 41% da população ocupada. Esse é o maior índice desde 2016, quando o IBGE passou a medir a informalidade. O que esses trabalhadores ganham aqui vai dando para pagar as despesas, mas a maioria continua esperando um emprego formal. Eu preferia ter carteira assinada, né? Mais segurança, 13º, férias. Mas não tem, fazer o quê? A gente tem que trabalhar, né? Aqui, pelo menos, estou conseguindo tirar um dinheirinho. Um dado importante que a pesquisa do IBGE mostrou foi a volta também dos empregos formais. Depois de 4 anos em queda, as vagas com carteira assinada aumentaram. Uma ligação que muita gente está esperando receber. Então, você participou do processo seletivo para aquela vaga de analista químico júnior e você foi aprovada. Parabéns! Boa notícia, né? Boas notícias que quase 600 mil pessoas receberam no último trimestre do ano passado. Vagas com carteira de trabalho assinada. Segundo o IBGE, os empregos formais aumentaram 1,8% em relação ao trimestre anterior. Essa foi a maior taxa de crescimento desde 2012. Atividades que antes não vinham contratando com mais intensidade, né, como era o caso da construção,
até um pouco a indústria e o comércio mostraram, nesse ano de 19, uma reação na sua contratação de trabalhadores, né? A maior parte das vagas abertas foi no comércio, que precisou de reforço por causa do movimento maior de fim de ano. Outro setor que também cresceu foi o de serviços. Aqui neste salão de cabeleireiro, o movimento maior de clientes em 2019 se refletiu também em mais emprego. 10 novos funcionários foram contratados no ano passado e 2020 já começou precisando de reforço. Os lugares para trabalhar já estão prontos, à espera de gente nova. A dona do salão diz que precisa de mais 15 funcionários. Surpreendentemente, eu recebi mais de 600 currículos. Muita gente qualificada, fiquei bastante surpresa com a qualificação dos candidatos. A Priscila começou a trabalhar no salão esta semana, depois de 5 anos fazendo bicos. Você passa a fazer planos, né? Porque você tem um trabalho, você deixa de fazer algumas coisas quando você não tem um salário fixo, né? Até agências especializadas em contratar gente para outras empresas agora estão empregando por causa da procura maior por trabalhadores. Em 2018 a gente tinha 8.500 vagas e em 2019 mais de 15 mil. Então o número de vagas quase dobrou e o número de clientes aumentou em torno de 30%. A recuperação dos empregos é lenta, mas é sustentável, dizem os economistas. Os custos de contratação e demissão são muito elevados no Brasil. Na recuperação de uma crise, os empresários, principalmente os de pequena empresa, eles são muito cautelosos na contratação. Mas a tendência que a gente vê nos últimos 3 anos é de uma queda lenta e gradual da taxa de desemprego. Há o que comemorar em relação ao passado. A gente já esteve muito pior há pouco tempo. Estamos melhorando. Então, mas ainda precisamos realmente fazer muito para a gente melhorar mais expressivamente e, enfim, permitir uma sensação de bem-estar maior para a sociedade. Em 2019, as contas do setor público consolidado, que reúne o governo federal, os estados, os municípios e as estatais, fecharam no vermelho em quase 62 bilhões de reais, menos da metade do esperado, que era de um déficit de 132 bilhões de reais, e o menor rombo dos últimos 5 anos. Quase 200 cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência por causa da chuva. E as enchentes levantam uma preocupação com a saúde da população atingida. 3 dias depois do temporal, ainda há muita destruição em Belo Horizonte. No Morro das Pedras, na região Centro-Sul, o deslizamento de terra cobriu toda a rua e 7 carros. 5 casas foram atingidas. O impacto foi tão forte que saiu levando o carro para dentro da sala da minha sogra. Com um susto na hora, o sofá ficou um papel, acabou com tudo lá dentro. Assim, desmoronou tudo. Foi um baque tanto pra gente. Um dos principais alertas agora é contra as doenças. Quem teve contato com a lama ou com a água das enchentes precisa se vacinar. Aqui em Belo Horizonte, muitos profissionais estão mobilizados para imunizar as pessoas, indo até na casa de alguns moradores atingidos. Quais são as vacinas que você já tomou? Que eu saiba, eu não tomei nenhuma, não. De porta em porta, com a ficha de todos os moradores, os enfermeiros aplicaram vacinas, principalmente contra hepatite A e tétano. Municípios atingidos pela enchente receberam doses extras de vacinas e de medicamentos. Na casa da Dona Maria Auxiliadora, ninguém perdeu tempo. O marido e os filhos se imunizaram ontem. Hoje foi a vez dela e do neto Gabriel, que trouxe até o cartão de vacinação. Então agora com a vacina, estou mais tranquilo. A família da Dona Maria teve a casa inundada e ainda está limpando os cômodos cheios de lama. A senhora teve contato com lama, água? Tive, nós estávamos lavando a casa, lavando a rua. Tive todo contato com as coisas, tirando as coisas do lugar, jogando para a rua. Meus trem acabou tudo. A minha casa acabou tudo. 196 cidades mineiras, quase 1/4 dos municípios do estado, estão em situação de emergência por causa da chuva. O governo de Minas já recolheu 170 toneladas de doações. A prioridade agora é receber produtos de higiene pessoal e para limpeza de casas. Em Minas Gerais, de acordo com a Defesa Civil, 56 pessoas morreram, vítimas das chuvas. Em Raposos, o temporal destruiu boa parte da cidade e os moradores também estão sendo vacinados. Tirou água, né? Casa tá no teto, né? Ou tá em cima, então. Aí eu tive contato para limpar as 3 casas lá, da minha filha, do outro irmão meu.
que é deficiente, né? Aí, então, está dando essa vacina em nós, vai ser uma maravilha. A saúde da gente é importante, nós temos muito que agradecer a Deus, muita gratidão a Deus, que está todos com vida aqui. Os dias de tempestade e inundações comoveram o Brasil inteiro e levaram muitas pessoas a oferecer ajuda. Em Sabará, cada um faz o que pode. Adriana prepara em casa o pãozinho do lanche. São 200 todos os dias, desde sábado. É um trabalho muito importante, porque como o pessoal perdeu tudo, então assim, o pessoal não tem nem como fazer esse alimento, né? O Orni assa os frangos na garagem. Doou 50 até agora. Um pouquinho a gente pode ajudar. Todos esses alimentos vão para o restaurante da Juliana, que neste momento está focada em ajudar. Hoje quem é prioridade, os abrigados, né? Nós não perdemos nada, graças a Deus eles também não perderam a vida, mas eles têm que ter um recomeço e a gente está aí pronto para ajudar eles. O restaurante virou um ponto de apoio para receber e distribuir doações para outros voluntários. A Nicole veio buscar mantimentos para o lanche, que ela leva para os abrigos. Muita gente ainda não conseguiu colocar tudo no lugar e nem recuperar tudo. Na cozinha, funcionárias e voluntários preparam o almoço e depois montam a marmita para distribuição. Motoqueiros e jipeiros estão prontos para fazer a entrega. Eles entram em locais de difícil acesso. Querendo levar um pouquinho dessa esperança que há em nós em conseguir reconstruir Sabará para essas pessoas. Para entregar a refeição na mão de quem precisa. Todo mundo acha que é fácil, mas não é fácil não. Não é fácil não, o que nós passamos aqui, só Deus. Essa rede de apoio também está acontecendo em outras cidades da região metropolitana que ficaram arrasadas por causa da chuva. Nós estamos na praça principal de Raposos, onde foi montada essa carreta com lavanderia para lavar e secar as roupas dos moradores que ficaram completamente sujas de lama. O mutirão já lavou mais de 2.000 peças em 4 máquinas que funcionam o dia todo e de graça. Nós temos hoje aproximadamente 50 voluntários que estão se mobilizando, estão fazendo um rodízio, atendendo a cada dia a rotina da carreta. Seu Valdéquio veio buscar as roupas de cama que deixou ontem. Ficou feliz com o que recebeu de volta. Para mim estava perdido. Aí se não fosse os voluntários, que nos ajudassem, eu iria jogar fora. Os voluntários também distribuem materiais de limpeza. A Tatiana conta que perdeu tudo, menos a casa. Meu desejo é dormir em minha casa, mas por enquanto dependendo da casa dos outros. É o que mais quero. Voltar para casa. Voltar para minha casa, graças a Deus. No Rio de Janeiro, um temporal ontem à noite soltou 2 cabos de sustentação de um navio plataforma da Petrobras que acabou indo parar numa praia em Niterói. 5 rebocadores foram acionados para segurar o monstro de 78 mil toneladas. E ninguém se machucou. Vamos conversar com a Anne Lotterman, lá em São Paulo. Oi, Anne, boa noite. Quais são os alertas para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você. Bonner, boa noite a todos. Olha, o principal aviso é de temporal entre o centro-norte do Paraná, passando por São Paulo, sul de Minas, subindo pelo centro-oeste até o Amazonas. Os maiores volumes de chuva são esperados em Campo Grande, Curitiba, São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro, que vai ter um sábado bem quente ainda. Na área verde clara tem previsão de sol, mas chove em algum momento do dia. Sol sem chuva do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, Espírito Santo, grande parte da Bahia até o sul do Piauí e nesta faixa aqui do norte. Porto Alegre, máxima de 28 e Vitória, calorão de 34 graus. Florianópolis, 28. Cuiabá, 35. Palmas, 34 graus. Goiânia, 33. A mesma temperatura de Salvador, onde deve chover fraco amanhã. Grande chance de um arco-íris como esse se formar novamente em Salvador amanhã. Esse foi fotografado hoje à tarde na Praça Castro Alves. Bem bonito, né? Nossa, ficou linda a foto. Anne, você tem informações sobre como ficaram os reservatórios, com essa chuva toda no Sudeste? Olha só, Renata, eles estão ajudando, mas apesar de toda a chuva, dá uma olhadinha nesses números. O volume de água das hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste em janeiro é o menor dos últimos 5 anos. Termina o mês com 25,4% do volume útil. Esse número, apesar de baixo, já esteve pior. Antes da chuvarada de janeiro, nós começamos o ano com apenas 20% de água armazenada. E é importante lembrar que estamos na época das chuvas e temos até o final de março para guardar a água que será usada para gerar energia ao longo de todo o ano.
ano. Da capacidade total de armazenamento de água, a região do Sudeste e Centro-Oeste representa 70%. E a água do Rio Doce, que subiu muito nas últimas chuvas, não chega em nenhuma usina que tem capacidade de armazenamento. A água passa por usinas, sim, como Baguari, produz energia, mas aí vai embora. Já a água do Rio das Velhas, em Minas Gerais, desemboca no Rio São Francisco, no Nordeste, e passa por usinas que conseguem guardar essa água para produzir energia ao longo do ano. Apesar dos números não serem confortáveis, há uma expectativa da chuva que ainda vai vir. E por isso a bandeira tarifária de fevereiro será verde, ou seja, a conta de luz não terá nenhuma tarifa extra. Mas não vamos desperdiçar, né, Renata? É isso aí. Vamos torcer para ter março chover onde tem que chover, né, Anne? Bom fim de semana para você. Obrigada, igualmente. Tá bom. A polícia de São Paulo identificou mais um suspeito de envolvimento no assassinato de uma família no ABC Paulista e decidiu indiciar por triplo homicídio a filha do casal e a namorada dela, que estão presas. Ana Flávia e a namorada Karina Ramos chegaram à delegacia em São Bernardo do Campo no meio da tarde. Os policiais tiraram as algemas das duas depois que elas desceram do carro. Ana Flávia é apontada pela polícia como suspeita de ter participado do assassinato dos próprios pais e do irmão. A namorada, Karina, também é suspeita do crime. Os 3 corpos foram encontrados carbonizados dentro do carro da família. A mãe de Flaviana Gonçalves, uma das vítimas, e a avó de Ana Flávia, pediu para ficar frente a frente com a neta na delegacia. Mas Ana Flávia não quis conversar. Análises de impressões digitais na casa onde as vítimas moravam, neste condomínio, apontaram apenas impressões de pessoas da família. A polícia pediu uma nova perícia. Os peritos vão usar um reagente químico que identifica manchas de sangue que não são vistas a olho nu. O teste pode ajudar a revelar se o casal e o filho Juan Victor, de 15 anos, foram agredidos e mortos dentro de casa. Segundo a polícia, um porteiro do condomínio disse que quem dirigia o carro da família, saindo do residencial na madrugada de terça-feira, era a Flaviana. A linha de investigação é que ela sai dominada, sai sequestrada. A polícia pediu uma perícia complementar no carro de Ana Flávia para tentar encontrar marcas de sangue e impressões digitais. Hoje, a justiça decretou a quebra do sigilo telefônico de Ana Flávia e de Karina. A polícia quer saber onde elas estiveram, com quem falaram e com quem trocaram mensagens, antes e depois da morte da família. Os investigadores dizem que a pessoa que aparece nessa imagem dentro do condomínio, às 9 da noite de segunda-feira, é Karina. Uma testemunha que está protegida disse ter visto um homem na casa e também que o carro da família foi manobrado para ficar de ré na garagem. Disse ainda que o carro foi carregado com algo de peso. O carro é carregado por esse indivíduo e por uma das meninas. A polícia identificou o homem citado pela testemunha. O advogado de Ana Flávia e de Karina voltou a afirmar que as duas não têm envolvimento nas mortes. Por hora, elas negam, né? Afirmam, são inocentes, não tiveram qualquer participação no crime. A seguir, médicos estudam os primeiros doentes do novo coronavírus. Quase a metade já passou dos 60 anos. Não vai acreditar nisso. É o John, ele se matou. Não tinha ideia de que ele estava deprimido. A gente nem se conhece de verdade. Aposto que vocês dois nem sabem qual é a cor dos meus olhos. Gary, seus olhos são castanhos. E eles são magníficos. Ao John. Ao John. Só quem tem Globoplay tem todas as temporadas de 1 milhão de coisas. Max Atacadista, no gigante do preço baixo você comprova sua economia. Como nós temos lanche, todos os dias estamos aqui no Max. No Max, eu confio. Café Bontaí, 500 gramas, 5,89. Helmas, 1 quilo, 8,98. Arroz Della Arroz, 5 quilos, 10,59. Costela Minga, 14,79 o quilo. Picanha fatiada, 25,79 o quilo. Amaciante P, 7 litros, 17,46. Vale a pena. Gigante Max Atacadista, preço baixo comprovado. Em 87 anos morando nessa propriedade, os olhos do seu Leonardo já viram muita coisa aqui da varanda de casa. Mas uma história em especial ele guarda até hoje: a queda de um avião em 1958. O seu Leonardo e um amigo aqui da zona rural de São José dos Pinhais saíram por esse caminho para ajudar a socorrer as vítimas desse acidente. Vamos contar os detalhes do acidente aéreo que aconteceu na Colônia Murici. É amanhã, no Meu Paraná.
Países da Ásia não seguiram a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que mantivessem as fronteiras abertas, apesar do surto do novo coronavírus. Na China, que tem uma população de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, foram registrados quase 10 mil doentes. O número de mortos chegou a 258. Este seria o último fim de semana do feriadão de Ano Novo Lunar. Comércio e hotéis deveriam estar lotados em Tóquio. Mas o coronavírus mudou o cenário, não só da capital japonesa. Vários países cortaram voos e estão restringindo vistos. Para os chineses que conseguiram viajar antes da crise, o Ministério das Relações Exteriores está providenciando voos fretados para repatriar cidadãos. Em Wuhan, mais de 300 sul-coreanos retornaram hoje a Seul e ficarão em 2 centros de quarentena. O parlamento do Japão aprovou uma lei às pressas que permite, a partir de amanhã, barrar passageiros não japoneses que tenham estado em Wuhan nas últimas 2 semanas e internar pessoas até usando a força para que sejam examinadas. Singapura também anunciou que não permitirá o desembarque de quem esteve na China nesse mesmo período, 2 semanas. Os chineses são os estrangeiros que mais vêm ao Japão, 30% do total de turistas. No ano passado, quase 10 milhões dos aproximadamente 30 milhões de visitantes que passaram por aqui. Por isso, a perspectiva de prejuízos à economia japonesa é calculada na casa dos bilhões de dólares. Economistas preveem que, se o surto se estender até o meio do ano, as perdas podem chegar a 15 bilhões de dólares, mais de 60 bilhões de reais. Por hora, não há uma previsão concreta de por quanto tempo o novo vírus vai continuar a se espalhar. Um dia depois de anunciar o fechamento de mais de 4.000 quilômetros de fronteira com a China, a Rússia confirmou os primeiros casos de infecção. Os 2 doentes são chineses. Esse cerco para evitar a propagação da doença também tem ocorrido na Europa e nos Estados Unidos. 23 países confirmaram casos do novo coronavírus. Reino Unido, Espanha, Suécia e Rússia engrossaram a lista de países com registro do novo coronavírus. Em meio ao surto, governos tentam proteger suas populações. O dos Estados Unidos declarou emergência de saúde pública. Anunciou que voos vindos da China só poderão pousar em 7 aeroportos americanos, onde haverá uma força-tarefa para receber os passageiros. A partir de domingo, estará proibida a entrada no país de estrangeiros que estiveram em território chinês. E os americanos que nas últimas 2 semanas passaram pela província chinesa de Hubei, onde fica Wuhan, o epicentro do surto, vão ter que encarar uma quarentena obrigatória. Mais de 60 países já implementaram alguma forma de controle de imigração para cidadãos chineses, desde a exigência de atestados médicos até o cancelamento de vistos. O número de companhias aéreas que suspenderam voos para a China não para de aumentar, apesar de ontem, ao declarar emergência de saúde pública de interesse internacional, a Organização Mundial da Saúde não ter recomendado restrições de viagens. Hoje, a OMS reforçou a orientação. A única maneira de checar, rastrear o histórico de viagens e ver se os viajantes têm algum sinal de infecção é através de controles oficiais, disse o porta-voz. Como prevenção, a OMS sugere lavar as mãos regularmente com sabão ou álcool em gel, evitar contato com pessoas com febre ou tosse e evitar comer carnes mal passadas. Pesquisadores cruzam dados para tentar fazer um raio-x da situação. Uma análise dos primeiros 99 pacientes tratados em Wuhan com pneumonia foi publicada pela renomada revista médica The Lancet. O levantamento mostrou que alguns apresentaram dor de garganta, de cabeça e ou muscular. A maioria teve tosse e febre.
A análise destacou ainda que os 2 primeiros pacientes que morreram, um homem de 61 anos e outro de 69, eram aparentemente saudáveis, mas fumantes com pulmões enfraquecidos. Um estudo ainda mais amplo da renomada publicação New England Journal of Medicine, com os primeiros 425 infectados, revelou que praticamente a metade dos pacientes tinha 60 anos ou mais. Nenhum tinha menos de 15 anos. Segundo os pesquisadores, ou as crianças são menos propensas a contrair o novo coronavírus, ou, quando infectadas, apresentam sintomas mais amenos. A pesquisa destacou ainda que o surto do novo coronavírus tem dobrado de tamanho a cada semana, mas a capacidade de propagação parece ser um pouco menor do que o estimado inicialmente. Cada pessoa pode passar o novo coronavírus para entre 2 e 3 pessoas. Os primeiros números sugerem ainda que a taxa de letalidade do coronavírus de Wuhan é consideravelmente menor do que as taxas de outros tipos de coronavírus. 2 mortes a cada 100 infectados. No caso da SARS, a síndrome respiratória aguda grave, foram 10 mortes em cada 100 infectados. E na MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, 34 mortes em cada 100 infectados. O Brasil continua sem nenhum doente com a confirmação de se tratar do novo coronavírus. Hoje, o Ministério da Saúde anunciou alguns novos casos suspeitos. Todos os dias, às 4 da tarde, o Ministério da Saúde apresenta os dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde até o meio-dia. Oficialmente, os casos suspeitos subiram de 9 para 13. Durante a entrevista, o secretário de Vigilância em Saúde disse que desses, um foi descartado logo depois do meio-dia, quando a planilha já estava fechada e, por isso, ainda não aparece na estatística oficial. Os casos suspeitos estão em 5 estados: 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Ceará, Paraná, Santa Catarina, com 1 caso. Além do caso da estudante que estava internada em Belo Horizonte, mas que ainda consta da lista. Atualmente, só a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, faz os testes laboratoriais para a detecção do novo coronavírus. A partir de segunda-feira, outros 2 laboratórios vão passar a fazer os testes também: Adolfo Lutz, em São Paulo, e Evandro Chagas, no Pará. O Ministério também vai fazer uma compra emergencial de materiais como touca, protetor facial, máscaras, capote, luvas, álcool gel e medicamentos. Esses itens vão para as UPAs, hospitais, aeroportos e para profissionais como militares e policiais federais. A população, em geral, não precisa desses cuidados extras por enquanto. A máscara, neste momento, ela não é para a população em geral. Ela é para os trabalhadores de linha de frente nos pontos de entrada, para o serviço de saúde, para a coleta de exames e manejo dos pacientes. O secretário executivo reforçou que o novo coronavírus não está em circulação no Brasil, mas disse que alguns cuidados podem ser seguidos por todos. Cuidar com as secreções, com espirro, com tosse, proteger, nunca colocar as mãos na frente da boca, proteger com o cotovelo, lavar as mãos exaustivamente, não compartilhar utensílios domésticos, evitar aglomerações, evitar, principalmente quando se está doente, não participar de locais onde haja concentração de pessoas. Isso vale para quase todas as transmissões de doença, vale muito específico.